De volta com o Bandeirantes Acontece toda sexta-feira a cada 15 dias. 2 vezes por mês a gente bate papo aqui com o Cid Torquato, que é presidente do Icon Libras, e tratando sobre temas relevantes, e tratamos muitas vezes de temas ligados à acessibilidade. Já falamos aqui na época dos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, já relacionamos com outros momentos que a gente está vendo, como a pandemia, acesso à saúde. E hoje o papo com o Cid Torquato. Dia 29 de outubro foi o Dia Nacional de Combate ao Preconceito para pessoas com nanismo. Vamos tratar sobre esse tema aqui com ele. Tudo bem, Cid? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tudo bem com Boa vocês? tarde, tudo bem? Tudo beleza, Cid. Diante dessa data, a gente, muitas vezes as nossas discussões mais importantes se dão por datas e que trazem luz a determinados temas, alguns deles que deveriam ser debatidos de maneira mais ampla ao longo do ano e não só na data específica. A gente, logo no começo do programa, falou sobre esse papo que teríamos aqui. Uma das coisas mais importantes relacionadas às pessoas com nanismo, além de acesso, além de perspectivas de emprego, de acesso à educação, à saúde, é a questão do preconceito. Porque até outro dia, e eu posso falar até outro dia, dá para contar na mão assim, quanto tempo atrás, era algo absolutamente escancarado, quase circense, tratar desse tema. Isso melhorou, Cid? Mais ou menos, né? A gente tem né, o processo civilizatório está aí, né? E alguma conquista, algum avanço, em geral, a gente tem, mas o nanismo é um caso muito particular, né? Primeiro que a gente tem muito poucas informações, ninguém nunca discute nanismo, você vê muito pouco na imprensa a questão do nanismo, né? A gente precisa entender que é uma doença rara. Tem mais de 400 tipos de nanismo diferentes, e ninguém entende disso, nem os médicos. Então, eles têm, nessa comunidade, esse grupo social, tem grandes problemas, inclusive, de saúde, porque eles vão ao médico e muito raro, muito difícil encontrar um médico que tenha alguma noção do que é o nanismo. Então, eles representam um grupo muito pequeno dentro da sociedade. Em geral, uma pessoa a cada 25 mil né, nascidos. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente calcula em torno de talvez entre 600 pessoas mais ou menos. Quer dizer, o certo seria umas 400 e poucas, mas São Paulo, como é capital e como em função para quebrar preconceitos e também para conseguir tratamento mais qualificado, muitas pessoas com nanismo se mudam para São Paulo ou para Grande São Paulo, que deve ter aí 800, sei lá, 1.000 pessoas com deficiência ou pessoas com nanismo, para não estarem tão isolados, tanto do ponto de vista, como eu disse, do preconceito, como do ponto de vista do tratamento, de tratamentos médicos. Né? E mesmo aqui em São Paulo, é muito difícil encontrar algum profissional que tenha alguma noção sobre o nanismo. Cid, se mesmo numa cidade como São Paulo existe essa carência de gente especializada e o que nós sabemos, né? Está aí na literatura à disposição, inclusive em textos que nem são para iniciados, né? São textos genéricos, mas que mostram algumas decorrências físicas, né? Então, às vezes, problemas que surgem nas articulações, na coluna, etc. E ao aspecto genético. Pelo que você tem observado, na verdade, falta um interesse maior, inclusive das faculdades de medicina, dos livros, né, daqueles que escrevem livros para os estudantes de medicina e para os médicos. Falta uma atenção maior para o nanismo, essa carência. Sim, Zaidan, o nanismo é muito associado, como o próprio Ronald destacou no início, a questões circenses, a questões de comédia, né, de piada. Né? Então, talvez isso influencie muito na não escolha
desse tema, dessa temática, pelos profissionais. Então, esse é um dos pontos que eles querem, principalmente agora que eles fundaram a associação deles, que chama Nanismo Brasil. Eu tenho orgulho de ter, quando eu era secretário da Pessoa com Deficiência em São Paulo, né, até dezembro do ano passado, ter colaborado, né, na criação dessa associação tão importante, né, porque é um movimento político. A gente tem que enxergar essas demandas que eles têm como demandas políticas. Então, eles se juntaram para isso. Por sinal, amanhã, dia 30, tem um encontro da turma, né, do Nanismo Brasil, aqui, né, na Grande São Paulo, não vai ser na cidade de São Paulo. Eu fui nos últimos 3 ou 4, acho que esse é o seu terceiro, eu fui nos outros 2 eventos, inclusive apoiamos na época, e, olha, eles são muito divertidos. Eu acho que eles introjetaram nessa questão cômica que fazem com eles na sociedade, e são muito, muito bem-humorados, né, fazem muitas brincadeiras com eles mesmos, né? Foi muito bom o tempo que amanhã eu não vou conseguir, me convidaram para ir nessa festa novamente, mas eu não vou conseguir, mas uma experiência muito, muito positiva. E daí você tem tipos diferentes. Por exemplo, você tem aquelas pessoas com nanismo com características mais, né, mais marcantes, né, das pernas, das articulações, né, que são maiores, né, mais grossas, tal. Mas você tem também pessoas que parece que são mini homens, assim, mini pessoas. Elas são proporcionais, só que são pequenas. Então, e dentro desses grupos tem uma série de variantes. Mas, de novo, eu estou falando isso mais para dizer que é uma pena que a sociedade não conheça mais a fundo a realidade das pessoas que sofrem muito para se incluírem, né, desde a escola, desde bebês, por não encontrarem tratamento né, para patologia, e não encontrarem pessoas que conheçam, para a escola, onde não existe nenhum programa voltado para essas crianças, né, e eles sofrem porque a carteira é muito alta, os pezinhos ficam balançando, eles não alcançam direito à carteira, não alcançam a pia do banheiro, ou seja, não conseguem entrar no ônibus direito, e muitas vezes, mesmo nos ônibus que têm elevador, os motoristas não são treinados a fazerem essa turma subir no ônibus pelo elevador. Então, eles têm que, né, escalar aquela escada super alta desses ônibus ultrapassados que nós temos. Né, roupas, muito difícil encontrar roupas para eles. Então, eles têm uma série de reivindicações super interessantes aí. Caixas automáticos, por exemplo, alguns bancos já providenciam né, uma plataformazinha, né, pequena para eles subirem, para eles poderem acessar os caixas eletrônicos, mas também não é padrão. Então, são muitas as questões, mas a principal é a questão do preconceito e do respeito. Respeito. Eles, infelizmente, por essa imagem muito vinculada à questão da cômica, eles sofrem muito, inclusive, na rua, com olhares, né? As pessoas ficam olhando. E tem o pior, né? No caso dos meninos, ouço relatos, né, dessa turma andando na rua e chega gente por trás, né, sem a pessoa estar olhando, e dá ali um pedala robinho na pessoa com nanismo, né? Nunca chamar de anão, por favor. Anão está relacionado a exatamente essas questões que eles tentam se afastar, né? se despregar. Mas então é respeito, é muito respeito o que essa comunidade pede para o resto da população. Cid Torquato,
E é claro, o respeito não adianta que ele fique restrito ao discurso. É preciso que ele esteja expresso na estrutura física. Você mencionou aqui, numa conversa anterior, o problema que pessoas com diversos tipos de deficiência, os problemas que elas enfrentam, por exemplo, na escola. Às vezes faltam corrimãos, faltam rampas, quer dizer, o básico do básico, banheiros adaptados, e para diversos tipos de deficiência. Pô, se você não tem corrimãos, não tem rampas, não tem banheiros adaptados, que respeito é esse? Só no curso. E você Verdade. citou aí, Opa, perdão. você citou o caso dos ônibus, né? Aliás, é um problema, por exemplo, até para pessoas de idade. Às vezes uma Para senhora, um todo mundo, senhor, Zaidan. para todo mundo, para subir naquele troço, né? Uma pessoa de idade tem muita dificuldade, às vezes até com a impaciência ao redor, porque ela demora para subir. É um negócio lamentável. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: você citou exemplos aí, o caixa eletrônico, aí de repente um banco ou uma agência tem lá a feliz ideia de colocar um tablado ali para que ele suba, para que ela suba e possa usar o caixa eletrônico. Mas é uma iniciativa que ali é voluntária. Não é? O que a lei estabelece são exigências não cumpridas ou não há exigência legal para que essa estrutura física fique à disposição dessas pessoas? No caso, Zaidan, não tem nada. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e a pessoa com nanismo é também considerada pessoa com deficiência, ela não fala do nanismo de forma específica, mas ela fala genericamente que as pessoas com deficiência têm que ter acesso a tudo que os demais cidadãos têm. E se você não consegue, se não consegue de forma natural, você tem que ter a tecnologia assistiva, né, capaz de fazer essa barreira, ou de quebrar essa barreira, de fazer essa ponte, eu quis dizer. Por exemplo, uma boa notícia é que essa semana o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, apesar das grandes atrocidades que eles andam fazendo em outras frentes, o Ministério lançou um programa aí para conhecer mais as demandas dessa comunidade. Então, são uma série de estudos em várias frentes, focando principalmente nas crianças e nos adolescentes com nanismo, para entender, né, quais são suas demandas mais amplas. E um ponto muito importante é essa questão do mobiliário, dos equipamentos e das tecnologias assistivas. Então, vamos esperar que, a partir desse programa, com mais informações que vão ser compartilhadas com todos os municípios do Brasil, a questão avance um pouco. E você sabe que o Brasil, né, tem um caso muito interessante, que é a cidade, vocês já devem ter visto isso em algum programa de televisão, porque vira e mexe mostram essa cidade, que é a cidade de Itabaianinha, em Sergipe. Então, esse é um município que é um case mundial. Eles têm 41 mil habitantes e pela regra, né, de percentual da sociedade, eles deviam ter, sei lá, 1, 2, 3 pessoas com nanismo. E são 130 pessoas com nanismo na cidade, ou seja, eles são a cidade percentualmente com o maior número de pessoas com nanismo do mundo. E receberam, inclusive, já várias vezes estudos internacionais, de Harvard, inclusive, para tentar entender o que acontece lá e para tentar entender também questões genéticas relacionadas ao nanismo. Então, né, você vê que interessante, no Brasil, que respeita tão pouco suas pessoas com deficiência, você tem um caso desse que é um case mundial e desperta a atenção, né, de centros de estudos avançados no exterior. Muito, né, muito interessante isso. E interessante também ver como o preconceito
foi quebrado nessa cidade de Itabaianinha. Né? Eles convivem tanto com as pessoas com nanismo e que os casamentos né, entre pessoas com nanismo e pessoas sem nanismo, né, ou pessoas, não posso chamar normal, isso não é, todo mundo é normal, e pessoas sem nanismo é muito comum e vai, né, em função disso, esse percentual altíssimo, né, de pessoas com nanismo na cidade vai sendo, inclusive, ampliado aos poucos. Ô Cid, só para fechar aqui de minha parte, as empresas contratam pessoas com nanismo só por causa das cotas? Na média é isso que acontece? Sim e não, viu? Porque como eles são é uma deficiência eminentemente física e eles são muito hábeis, né? Você pode ver vários medalhistas paralímpicos brasileiros aí, desses que nos levaram à 7ª posição no ranking aí das últimas Paralimpíadas, são pessoas com nanismo, então eles são muito hábeis fisicamente. E tem, obviamente, o intelectual, ou seja, não tem nenhuma questão com relação à parte cognitiva. Então, eles são muito, apesar do preconceito, são relativamente bem integrados. Né? A gente não vê muito porque não tem incidência, realmente é pequena, como eu mostrei, como eu disse há pouco. Então, sim e não. Poderia ser melhor, hoje eles já são contratados pelas empresas, tem muita gente que tem suas empresas próprias. Não sei se vocês já viram na televisão, mas tem 1 ou 2 programas nos canais pagos de realities que mostram a história de famílias Sim. de pessoas com nanismo nos Estados Unidos, e você pode ver lá como eles são integrados, como eles, né, participam de tudo. Lá, obviamente, são mais incluídos, né, A não Pequena só Grande integrados. Família é um deles, né? A Pequena Grande Exatamente. Família é do Discovery, exatamente isso. E muito interessante. Então, né, a gente espera que, né, de novo, novamente, estudo traga informações relevantes e que isso contribua para uma maior inclusão dessas pessoas na sociedade, mas talvez mais importante que a inclusão deles, a conscientização do restante da sociedade sobre quem são, o que é o nanismo, né, como funciona minimamente, para que haja mais respeito. Cid Torquato, presidente do E com Libras, conversa com a gente a cada 15 dias na Rádio Bandeirantes. Cid, um grande abraço, bom feriado para você. Obrigado para vocês também, um abração.